desejo saudá-los com paz e prosperidade. Como diziam nossos patrícios, Baruch Hashem Adonai, que o nome de nosso Senhor seja santificado, honrado e glorificado pelas nossas vidas. Chegamos aqui esta noite e eu te confesso que eu estou com o sentimento de um noviço, o sentimento de um menino que se sente completamente vendido quando o pai chega. E eu sinto de uma forma tão nítida essa noite. Não é que eu capture a presença de Deus pelos meus sentidos. Eu sei que Ele estará comigo mesmo nos dias mais sombrios da minha vida. Mas é que esta noite eu me sinto envolvido numa nuvem. Eu sei que Deus está aqui. Eu sinto fisicamente uma presença tão real. Eu não quero influenciar seu culto, não é? Não quero influenciar você. Mas é o que eu estou sentindo. Há uma presença tão intensa essa noite. Não sei se eu vou conseguir chegar até o fim, mas eu vou tentar. Em Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 2, está a chamada de um homem, que ele é o pai de todos os homens que se movem pela fé. Seu nome é Abraão. Abraão é um homem que foi chamado por Deus numa circunstância muito atípica. Deus chama Abraão no meio da Caldeia. Para vocês que não conhecem a história, a Caldeia era uma região politeísta, ou seja, havia culto a vários deuses. Havia muitos deuses naquela região e uma tremenda desorientação espiritual. Cada um servia a um Deus da maneira que bem lhe entendia. Todavia, Eu Sou visitou a Caldeia. E lá na Caldeia, Yahvé chama Abraão. E diz: Abraão, eu vou te abençoar. Eu vou mudar a tua vida. Vou mudar a tua história. Vou fazer de você, em você e através de você, um homem que vai mudar a história desse planeta. Farei de você uma bênção. Você será o abençoador. Abraão escuta essa palavra e parte na direção de uma voz. Abraão não caminha com um contrato de fidelidade. Deus não dá a ele um contrato assinado. Deus não dá a Abraão um mapa. Ele dá a sua palavra. E diz: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai. Eu farei de você. Será um compromisso da minha pessoa na sua vida. Eu vou mudar o destino do planeta e preciso de você. Tem um detalhe, Abraão. Você será a bênção. Quarta-feira, eu estava dizendo que a grande diferença de Abraão para os crentes modernos é que os crentes modernos são motivados pelas necessidades que eles têm. Então, eles encontram em Deus o ambiente da satisfação de suas necessidades. Então, Deus lhes dará um emprego novo, uma promoção. Tem até aqueles que vendem um bom contrato. Eu trago o seu marido em 7 sextas-feiras.
faço um acordo que em 7 sextas-feiras, numa corrente dos impossíveis, eu trago seu marido de volta. E nós somos motivados por muitas vozes, por muitas profecias, que desfocam o nosso olhar, que são vozes reducionistas, vozes que nos diminuem e fazem de nós necessitados da bênção divina. Quando Deus está interessado em mudar a nossa história de nível, em tirar o nosso estado de necessitado e colocar em nós a solução para este planeta. Você pode até chegar necessitado na igreja, mas a sua vida precisa mudar de nível. Você pode chegar necessitando de uma bênção, mas você precisa se tornar uma bênção. Você pode até chegar cheio de problemas, mas você terá que ser um solucionador de problemas na medida que o tempo passa. Porque Deus está esperando tudo da igreja, e a igreja sou eu, a igreja é você, a igreja somos nós. Quando Deus pensou a igreja, Deus pensou no seu corpo, numa representação tão forte. Ele pensou num corpo, onde este corpo seria parte do seu próprio corpo. Ele inseriu em nós suas expectativas. Um dia ele chama seus discípulos, e bem que possa ouvir a voz de nosso Senhor, ele conta para os seus discípulos um segredo. Diz ele para os seus discípulos que o plano secreto de Deus era trazer o reino para a terra. E ele diz: eu vou ensinar a vocês este segredo no meio de uma oração. E começa a ensinar os discípulos: olha, vocês devem se comportar mentalmente assim. Eu vou orar para vocês entenderem qual é o meu plano secreto. Pai nosso, aqui, para aqui. O segredo que Jesus está contando, nenhum profeta havia contado. O desejo de Deus é trazer o reino para a terra. E para trazer o reino para a terra, Ele nos escolheu, seu corpo, para mudar a realidade da terra. Primeiro, mudando a realidade das nossas famílias, mudando a realidade da nossa vida, mudando a realidade da nossa família. Mas o interesse de Deus é que nós alcancemos, como na bênção de Abraão, as famílias da terra. O interesse de Deus é maior do que as necessidades que nós temos. Num culto, o foco deste culto não será a nossa necessidade e nossas crises. Nossas crises são ferramentas de Deus para o nosso crescimento e o nosso amadurecimento. Precisamos crescer mentalmente. Precisamos crescer emocionalmente. Porque o desejo de Deus é que, na semelhança de Abraão, nós sejamos uma bênção. Eu dizia na quarta-feira que a palavra bênção, em hebraico, no texto de Gênesis capítulo 12, versículo 2, é a palavra Baruch. 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 Baruch não é a bênção que eu recebo. Baruch é fonte de bênção. Baruch é a fonte que escorre a bênção. O que Deus está dizendo para Abraão é: Abraão, você será a fonte. Você será o meu gatilho para abençoar os outros. Eu dizia que viver na expectativa das minhas necessidades
é reduzir a minha essência e reduzir a minha vida na terra. Se eu estou pensando que tudo que Deus espera é que eu pague minhas contas em dia, eu ainda não aprendi a essência do Evangelho. O desejo de Deus não é só que você pague seu cartão de crédito em dia. O desejo de Deus é fazer de você uma fonte de bênção. É que a partir de você as pessoas sejam abençoadas. Me encontro com uma mulher, e sua história está narrada em João capítulo 4. Eu vou procurar ganhar tempo, você conhece tão bem a história, eu vou fazer uma narrativa. Jesus está saindo de uma região para outra. Se você tem uma Bíblia e quer localizar, algum de vocês precisa ter um contato visual, né? Então vamos lá, não vamos economizar então a leitura. Quando o Senhor ouviu dizer que os fariseus sabiam que ele estava fazendo mais discípulos e batizava mais pessoas do que João, embora Jesus mesmo não as batizasse, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia e voltou novamente para a Galiléia. Ok? Até aí? No caminho, teve que passar por Samaria. Assim, ele chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, situada na propriedade que Jacó tinha dado a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. E era mais ou menos meio-dia quando Jesus, cansado da longa caminhada, chegou e sentou-se ao lado do poço. Logo, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: dá-me um pouco de água. Eu quero parar aqui a leitura. Jesus está se deslocando fisicamente, saindo da região da Galiléia, ou seja, voltando para a Galiléia, saindo da Judéia, e no meio do caminho ele tem que passar por uma cidade chamada Samaria, uma região, e vai parar ao meio-dia, cansado da viagem, numa cidadezinha de Samaria chamada Sicar, ou Siquém. Ele para, e ao meio-dia, uma mulher vem tirar água. Essa é a narrativa do texto que nós lemos. Essa mulher aproxima-se de Jesus e Jesus puxa a conversa com ela. É que, historicamente, havia um entrave teológico entre samaritanos e judeus, e por lei, os judeus não podiam conversar com os samaritanos, quiçá com uma mulher samaritana. Todavia, Jesus estará sempre disposto a quebrar regras humanas para alcançar o coração de alguém. Ele vai sempre pular a cerca para alcançar você e me alcançar. Ele não vai cumprir protocolos humanos quando ele tem que fazer, quando o que ele tem que fazer é entrar em contato com a vida de alguém. Ele vai saltar a muralha. Ele salta a muralha da expectativa dos homens e puxa assunto com aquela mulher que, espantada, lhe diz: tu sendo judeu, eu uma samaritana, tu vens falar comigo e ainda me pede água? Tem alguma coisa errada nessa conversa. A mulher está desconfiada. Todavia, o que ninguém disse para Jesus, mas ele sabia muito bem, é que o buraco, a vacuidade, a carência e a aflição que aquela mulher vivia, a desorientação espiritual, emocional,
pela qual aquela mulher vivia, passava, ninguém contou nada, mas Jesus sabia como alcançar aquela mulher. E quando Jesus pede água, o diálogo é estabelecido, e aquela mulher diz: eu vou te dar água, mas quem é você para me pedir água? E Jesus diz para ela: mulher, se tu soubesses quem é que te pede água, então tu me pedirias água, e eu te daria uma água viva, para que nunca mais você pudesse ter sede. Aquela mulher, cheia de carências, cheia de necessidades internas, como eu disse, desorientada até emocionalmente, ela é tão rasa que ela não entende o que Jesus está dizendo, e ela diz: como tu podes me dar água se tu nem um balde tem, tu não tens uma cacimba, tu não tens uma... Como é que você está me falando que vai me dar água? Que água é essa? Acaso tu podes me dar água? Tu és maior do que nosso pai Jacó? Tu és maior do que o dono desse poço? O homem que cavou e abriu esta água, tu és maior do que ele? Esta ironia dessa mulher é a ironia de todo homem que está morrendo sem saber que a água viva está nele, não é? Daí Jesus diz para ela: mulher, eu não só te daria uma água, porque todo homem que se aproxima do poço de Jacó e bebe água, ele vai beber água novamente, porque vai ter sede. O poço de Jacó mata a sede do corpo. Eu estou dizendo para você que o que eu quero é colocar dentro de você uma fonte. Eu quero mudar a tua vida, mulher. Eu não quero que você beba água, eu quero que da tua vida uma água escorra. O que eu quero é que você seja a fonte. Lembra que eu disse que Baruch é fonte? O desejo de Deus, não só com a mulher de Sicar, mas com a mulher de Cururupu, a mulher de São Luís, a mulher de Brejinho, a mulher de Nova York, a mulher de Paris, a mulher da Arábia Saudita, é transformar a vida desta mulher numa fonte, é colocar dentro desta mulher uma fonte, de formas que quando necessitarem de água para beber, esta mulher será a própria representação do Eterno na terra. Eles terão onde beber água. Deus quer fazer de você uma fonte de emoções, para aquelas pessoas que estão quebradas no meio, arruinadas, definhando emocionalmente. Ao se aproximarem de você, elas retomam o equilíbrio, porque Deus colocou a fonte dele dentro de você. Então, mais do que um necessitado, mais do que alguém que bebe água, Deus quer fazer de você uma fonte. Você pode amarrar um glória a Deus pelo chifre para a gente sacrificar aqui essa noite? Que bom, vocês estão aí, né? Quando eu penso nisso, eu penso na grandeza do que Deus fez com a minha vida e com a tua vida. Deus não quer quebrar o nosso galho e pagar a nossa conta. Deus quer transformar a nossa vida numa fonte, de forma que em todos os níveis, em todas as instâncias, você seja um libertador, uma pessoa para trazer solução àquele que sofre. Esteja ele onde estiver e na área que for, Deus colocará pessoas sedentas do teu lado, para que a fonte que agora jorra dentro de você... Querido, Deus não é mesquinho, Ele não colocou um pedacinho dele dentro de você, Ele colocou a divina semente dentro de você. Você está cheio do Espírito Santo, você está cheia do Espírito Santo, você está cheio de Deus, você está cheia de Deus. E esse transbordar de Deus na nossa vida descedenta qualquer pessoa. As pessoas precisam perceber que essa fonte está em você agora, que elas não precisam ter medo, que você chegou e está trazendo a solução para a vida delas. Quando eu penso nisso, eu penso nas relações práticas do transbordar dessa fonte. Eu penso que pais deveriam ser fontes para seus filhos.
que maridos deveriam ser fonte para as suas esposas, que esposas deveriam ser fonte para os seus maridos, que amigos deveriam ser fonte para os seus amigos, que pastores deveriam ser fonte para a igreja, que a igreja deveria ser fonte para os seus pastores. O que Deus colocou dentro de você foi uma fonte. Ele não botou um copinho d'água, ei brother, ele não colocou um copinho d'água, ele não colocou uma canequinha, ele não encheu a cacimba e colocou lá dentro de você. Ele transformou a vida de todo cristão, colocando dentro de cada cristão o fluir do seu espírito, a fonte para a vida. E você é capaz de fluir em qualquer direção. Deus investiu em você para que você se tornasse uma solução neste planeta. Não um catador de coisas, mas uma solução. E Ele, para mostrar isso, Ele vai colocar você em cada situação, para que você saiba que a fonte está bem aí. Não tenha medo dos problemas pelos quais Deus colocará você. E nisto nem diabo toma conta da sua vida. Ele não tem mais oportunidade de entrar dentro de você, ou entrar no seu mundo. E toda vez que ele entrar, será para a glória de Deus na tua vida. Você não precisa mais viver assustado. Deus colocou em você soluções magníficas. Quando eu olho para essa mulher, na conversa dela com Jesus, Jesus diz para ela assim: olha, você tem 5 maridos. E ela diz: mas como é que você sabe disso? Ele diz: olha, tem mais. O 6º não é teu marido. E ela fica apavorada. Parece que a gente só sabe que a fonte está chegando quando algo espetaculoso está acontecendo, né? Eu estava lendo essa história e fiquei impressionado. Tente contar comigo. Esta mulher de Sicar, ela é uma espécie de uma figura do mundo judeu. Pensa comigo aqui. Esta mulher teve 5 maridos. Parece que se perdeu na vida de 5 homens, de alguma forma. Israel, que os literalistas dizem que ela é uma figura de Israel. Israel teve 5 maridos que não eram dela. Os egípcios. Lembram que ficou cativo no Egito? Todavia, os egípcios não eram maridos de Israel. Depois, ela vai parar na mão dos assírios. Depois, vai parar na mão dos babilônicos. Vai contando. Depois, na mão dos persas. Depois, na mão dos gregos. E agora está na mão dos romanos, que também não é marido. 6 maridos para Israel. E nenhum deles, de fato, era marido de Israel. Não sei nas suas andanças por onde você passou, mas o seu lugar não é a Babilônia. O seu lugar não é o fracasso de um exílio. O seu lugar não está marcado pela sua derrota. Deus tem uma fonte para colocar dentro de você, para que saibam em todo o mundo que há Deus em Israel e que você pertence a Ele para todo sempre. Nas andanças da nossa desorientação, a gente vai parar em tanto lugar, gente. Vai parar na droga, na mentira. São muitos maridos que vão se levantando para tentar um bom casamento com a gente, mas a gente não combina com nenhum deles. Você pertence a Deus para todo sempre. Você foi marcado por Deus, eleito por Deus antes da fundação do mundo. Você foi chamado para ser dele. Você só se torna uma fonte quando você mantém uma relação estreita de volta para com seu marido chamado Jesus Cristo, o Filho de Deus. Deus quer mudar a tua história. Não importa se você pertence a Samaria. O conflito teológico é que Samaria, quando a Síria, lá
pelo ano 721, entra levando Israel e os exilados de volta, eles vão para Samaria, e os sacerdotes edificam lá no Monte Gerizim e no Monte Ebor os lugares de adoração. Desde Josué era assim, desde Josué. Os lugares de adoração estavam no Gerizim e no Ebor. Aí o que acontece é que eles acham que é lá que se deve adorar, e os judeus acham que é em Jerusalém que se deve adorar. E Jesus, passando a régua em todas essas pendengas teológicas, porque, cara, a gente se apega a cada coisinha na igreja que Deus me livre, parece até que a gente está de fralda. Não, a gente que eu estou dizendo sou eu e eu. Você está maduro, eu que estou infantil. A gente se apega em cada futrica, em cada detalhezinho pequeno, miúdo, tacanho. E Jesus diz, não, mulher, tu não está entendendo coisa nenhuma. Não é em Samaria, não é em Jerusalém, não é lá no monte de Jerusalém. É que o tempo já chegou, e esse é o tempo é agora, que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, estejam eles onde estiverem. Então, para adorar a Deus, para servir a Deus, se serve a Deus em São Luís, se serve a Deus em Belém, se serve a Deus no Rio de Janeiro, se serve a Deus em São Paulo, se serve a Deus no lugar onde você estiver. Sabe por quê? Deus transformou você num santuário, e esteja você onde você estiver, o sopro de Deus está em você, e você faz daquele lugar o seu alto monte. Então entenda que não se serve a Deus só na igreja. Você pode servir a Deus dentro do hospital, no maior conflito da sua vida. Você pode servir a Deus dentro da escola, dentro do escritório, no meio de um tribunal, no meio de um hospital, no meio de uma montanha de lixo. Esteja você onde estiver, você agora é templo vivo. O Espírito Santo tabernacula em você, ele mora dentro de você. Então o seu comportamento excelente não tem que ser num ambiente de culto. Você é excelente onde quer que você esteja. A tua espiritualidade não é medida num culto. Eu tenho medo das nossas espiritualidades cultuais, porque elas não são aferidas e medidas aqui, elas são medidas dentro da tua casa, no meio da tua guerra, no meio das tuas dificuldades. Ali o espiritual ou não espiritual que você é vai se revelar. Deus quer quebrar essas hipocrisias em nós e nos chamar para ser dele, estejamos nós onde estivermos. Está tudo bem por aí? Se você é uma pessoa que se sente de Sicar, ou de Siquém, um intruso dentro da fé, eu quero dizer para você que Deus ama intrusos e quer fazer de intrusos a introjeção da sua pessoa dentro dele. Deus quer inserir você na fé, mudar a sua história, de verdade. Você pode até não ser um religioso. Você sabe quais foram os maiores inimigos de Jesus? Os religiosos. Jesus não tinha problema com as meretrizes, Jesus não tinha problemas com beberrões, Jesus não tinha problema com os traidores da nação. Os maiores problemas de Jesus eram os religiosos, porque eles criam seus protocolos e tentam manobrar a nossa vida, manipular nosso destino. Eles são perigosos, foram os maiores adversários de Jesus. Você sabia que Jesus levava muitas pessoas para comer na casa dele, mas nunca levou um fariseu? Jesus não andava com fariseus. É que esses caras, eles são terríveis, eles são traidores da fé. Eles têm aparência de espiritualidade, mas são carnais e altamente religiosos. Eles cumprem protocolos, eles não são livres. Eles não têm o Espírito Santo. O que eles têm é uma fábrica de loucos. Eles enlouquecem com suas fórmulas mirabolantes a cabeça de qualquer pessoa sadia. Mas Jesus, ele aboliu esses agentes que influenciam a vida da gente para o mal e fez de você uma pessoa livre. Você pode adorar a Deus tomando banho no mar,
tomando banho na piscina, nu dentro de casa. A tua nudez não escandaliza a Deus, Senhor. Eu estava ouvindo a entrevista de um naturista, que ele disse que ele adorava nu. E um pastor estava escandalizado, dizendo: tu adora a Deus nu? Tu é um herege. Jesus vê até a tua glote. Tuas amígdalas, teu útero, tua próstata. Ele vê tudo, até as artérias do teu corpo. Você não é uma pessoa esquisita, estranha. Deus conhece você antes de você nascer. Eu não conheço a Deus, o problema é teu que está perdendo tempo, mas Ele te conhece antes de você nascer. Ele tem até o número do teu CPF, meu brother. Sabe das loucuras pelas quais você anda passando. Ele conhece você deitado na cama com tua mulher ou não com tua mulher. Não estou dizendo que Ele aprova isso, eu estou dizendo que Ele conhece, Ele sabe. Toma jeito, senão Ele vai botar a boca no mundo, hein? Estou falando. Eu estou falando que eu estou querendo é profetizar essa noite. Eu estou dizendo para você que Deus não tem muitos escrúpulos ao lidar com você. Você pode chegar da maneira que você tiver, mas Ele vai transformar você numa fonte a jorrar para a vida eterna. O que Deus quer é fazer de você uma fonte que jorra para a vida eterna. Colocar dentro de você o Espírito Santo. Os homens querem fazer de nós pessoas boazinhas, certinhas. O que Deus quer é fazer de nós uma fonte. Eu tenho dito para vocês, cara, eu fico apavorado com os certinhos. Eles são opressores. Eles nos julgam segundo o seu modelo certinho. Eles não são pacientes, tolerantes. Eles não nos amam de verdade. Eles abusam com seu capricho, Mas Jesus quer entrar na nossa vida e saciar toda a desorientação do nosso ser. O que Ele quer é ser nosso dono, reorientar nosso destino. Vou para o 2º capítulo da minha mensagem. Agora eu vou dar um salto. Quando você fica livre do medo de morrer, você também fica livre do pânico da vida. Essa mulher descobriu isso quando descobriu a fonte em Jesus. Vou repetir e quero capturar a sua atenção. Quando você fica livre do medo de morrer, você também fica livre do pânico da vida. Porque quem não sabe morrer não sabe viver. O que Deus quer é que você morra todo dia. Que morte é essa, bispo? Você está doido? Totalmente doido. É que tem um arrogante que precisa morrer todo dia. Ele mora dentro de nós. Tem um inseguro que precisa morrer todo dia, porque ele asfixia os outros. Tem um descomedido que precisa encontrar a sua medida em Deus, entende? Tem que morrer. Se você não estiver disposto a morrer todo dia, você vai ficar sozinho, porque ninguém vai te suportar. Você está ficando velho, chato, e precisa morrer. Romper com essa ranheta que vai se tornando para se assemelhar a Jesus. Nosso destino é que nós terminemos a nossa carreira parecidos com Ele, semelhantes a Ele. Por isso, tudo que não é Ele em nossa vida precisa desaparecer. E isto é por meio de uma morte diária.
Tenho estado muito preocupado nessa caminhada, porque eu tenho encontrado muitos cristãos que morrem de medo de morrer. Não suportam a ideia da morte. Eles recusam a entrar no caminho da morte. Todos nós que estamos aqui, sem distinção alguma, todos nós, nascemos morrendo. Se você não se acostumar com a ideia da morte, você será um indivíduo extremamente intragável. A morte nos humaniza. Ela nos torna pessoas reais, não imaginárias. A morte, ela nos nivela de tal maneira que a nossa identidade com Cristo, se você é um cristão, você devia se acostumar com a morte, porque a nossa fé está baseada na morte e na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A morte não mata, a morte salva. Repeat, please. A morte é uma cegueira de todo cristão achar que a morte mata. Queridos, a morte foi matada. Jesus ressuscitou. Dizia São Paulo: onde está, ó morte, a tua vitória? Jesus ressuscitou. A morte foi matada. A morte foi destruída. O hiato que havia entre este tabernáculo terrestre e aquele tabernáculo celeste foi arrancada. Hoje, eu e você estamos prontos para dar um salto quântico na experiência da nossa vida. O desejo de Deus é fazer de nós pessoas infinitamente melhores. Um orgulho para a nossa família, um orgulho para a sua namorada, um orgulho para o seu namorado. E todos aqueles que fogem desse contato com Deus estão perdendo a oportunidade de se tornar uma pessoa melhor, um empresário melhor, um marido melhor, um namorado melhor, uma namorada melhor. Deus está nos chamando e nos convidando a uma relação profunda, não superficial. Meu Deus, para onde vamos caminhando esta noite? Hoje de manhã eu dizia que morrer é como dormir e ressuscitar é como acordar. Morrer é simples, difícil é viver. Difícil é viver. Todo dia à noite você morre e todo dia pela manhã você ressuscita. É assim a morte. Simples assim. Agora o mais difícil é você viver todo dia. É cada investimento, cada empreendimento, é cada drible que você precisa dar, que às vezes a gente se vê asfixiado, empobrecido, esvaziado. A gente olha para o lado e não tem vontade de continuar vivendo do lado do marido que a gente está vivendo, ou da mulher que a gente está vivendo. Olha para o lado, vê os filhos e diz: que adianta ter filhos? Minha vida vai de mal a pior. Essa mulher estava assim. Quando ela se encontra com Jesus, que Jesus começa a conversar com ela, aquela mulher está tão apavorada, ela está tão atropelada pela vida, quando Jesus mostra para ela que é possível mudar, que é possível sair da vacuidade, que é possível mudar de vida, que ela não tem que viver a vida toda com uma canequinha na mão, dependendo de quem quer que seja, que o interesse de Deus não é que ela tenha um casamento feliz, mas que ela seja individualmente uma pessoa feliz. Às vezes a gente acha que tudo que a gente precisa é de uma mulher nova, de um marido novo. Eu preciso me casar para me completar. Não seja completo não, para tu ver a zebra que tu vai entrar. Casamento não completa ninguém, às vezes descompleta. Paz do Senhor, a paz do Senhor. A paz do Senhor.
Estou te falando. Se você não for feliz sozinho, você não será feliz com ninguém. Ele é a chave para a vida. Por isso Jesus quer entrar dentro de você e fazer de você uma fonte. Porque se você for uma fonte, até aquele doidinho que tu está casado com ele, ele será abençoado por você. Estou falando, rapaz. Olha, meu sogro, eu vou devolver. Meu amigo, no casamento não tem vício redibitório. Esqueça esse negócio de devolver. Não tem PROCON para casamento. A solução é vire uma fonte, vire uma fonte. Se você virar uma fonte, sua mulher virar uma fonte. Se seus filhos virarem uma fonte, seu bairro está salvo. São Luís está transformado, o estado do Maranhão não tem jeito. O Brasil será a maior potência desse planeta. Esse planeta brilhará mais do que o sol. A solução está na fonte, a solução está em Jesus. Ele é a fonte. O salmista no Salmo 87 diz assim: todas as minhas fontes estão em ti. Aí sabe o que Jesus fez? Você agora é a fonte. Todas as minhas fontes estão em ti. Aí Jesus chama a mulher de Siquém, chama o carioca, chama o pernambucano, chama o paraibano. Não falei que você era pernambucano, mas tem pernambucano aqui também. Deus também chama pernambucano, filho. Não é assim não, tem um pernambucano lá. E diz assim: eu farei de você um nome. Como falou para Abraão, eu vou fazer de você um nome. Você não tem nada, Abraão. Você não tem nada. Você não tem herança. Você está deixando sua casa, seu pai, deixando sua família. Mas eu vou fazer de você. Sou eu. É Deus. Querido, ser amigo de Deus, ter intimidade com Deus tem umas prerrogativas. Então você não pode deixar de ser amigo de Deus. Porque o que Deus faz é pegar um Zé Ruela e transformá-lo numa fonte. Eu cheguei na igreja, eu era só um Zé Ruela. O que tu é agora? Uma fonte. Deus transforma Zé Ruela em fonte. Chico Parafuso em fonte. Maria Doidinha em fonte. Não importa como você chegou. Você pode ter chegado um doido, desbussolado, desorientado, fracassado. Mas Deus transforma o fracasso em sucesso. Ele transforma fracos em fortes. Ele muda a história. Ele quebra a orientação natural. Ele anda na contramão só para fazer de você uma fonte. Não importa se hoje você chega quebrado financeiramente na igreja. Deus não está nem aí. Ele fará de você uma fonte. Ele não vai remendar o seu negócio. Ele fará de você um investidor no reino de Deus. Você chega a um fracasso, Deus faz de você um investidor. É isso que Ele faz. Porque Ele é Deus. Ele era a única fonte. Agora Ele fez de cada um de nós sua fonte. É por isso que tem jeito para o Brasil. É por isso que tem jeito para o planeta. É por isso que tem jeito. Porque Deus quer fazer de você lá na escola uma fonte. Lá no meio do comércio, uma referência, uma fonte comercial. Olharem para você de caramba, aquele cara é um modelo no comércio. Na indústria, no direito, na medicina, esse cara tem ideias que só pode vir de uma fonte que jorra. Esse cara faz semântica jurídica, doutores, como ninguém. Como é que esse cara descobre esses buracos na lei? É que ele é uma fonte. É que ele não trabalha sozinho. Tem uma fonte de água viva, o Espírito Santo faz ele descobrir o que ninguém descobre. Como é que ele vende quando ninguém vende? É que ele é uma fonte. Ele chegou com a canequinha na mão. Eu transformei esta canequinha, o Chico Canequinha,
no Francisco Fonte. Então tu não era o Chico Canequinha? Era Chico Canequinha. Eu agora fui transformado numa fonte. Eu não tenho mais caneca, eu agora jorro uma água viva. Eu, sedento, Deus investiu em mim e transformou a minha caneca numa fonte. Eu agora sou uma fonte que jorra para a vida eterna. Querido, é desta forma que Deus quer trabalhar com a nossa vida, ser fonte de emoção. O cara está completamente desorientado, vai encontrar em você uma fonte que jorra para ele saudáveis emoções. Chega desorientado, a fonte da emoção chegou, para pôr ordem no ambiente onde você está. Meu Deus, estamos chegando ao fim da mensagem desta noite, e eu não queria parar. Você é um sucesso. Se perceba a fonte. Não olha mais para a canequinha, porque você não é mais isso. Deus colocou dentro de você uma fonte para mudar vidas espirituais, para transformar realidades financeiras, para mudar e orientar. Uma fonte de didática está dentro de você. Uma fonte de técnicas novas está dentro de você. Uma fonte de novas canções está dentro de você. Deus colocou dentro, investiu sério. Ele colocou a sua semente na tua vida. Deus não fez de você crente. Quem faz de nós crente é a religião. Ele fez de você um embaixador. Você é o legítimo representante do reino aqui na terra. E a gente ainda se percebe com as esquizofrenias da religião. Pronto, olha que lasqueira. Olha para dentro de você, você é uma fonte. Está aqui, ó. Nunca mais você verá a vida de maneira diferente. Porque o que Deus mudou foi o teu interior. Ele não botou uma maquiagem caprichada em você. Deus não maquiou a sua vida. Ele não travestiu você. Ele mudou a tua vida. Fez de você uma fonte que jorra com perenidade. A versão hebraica diz que ele colocou uma fonte perene. Sabe o que isso significa? Quantos de vocês já foram aos Lençóis Maranhenses? Os outros não tiveram oportunidade de ir? Vá. Esse é um bom mês de você ir, não é? Acho que as águas estão lá em cima. É que os Lençóis Maranhenses, eles são constituídos de águas que não são perenes, são águas sazonais. Chove, ela enche. Para de chover, ela seca. O que isso significa? É que você não é uma fonte sazonal. Deus não investiu com sazonalidade na sua vida. Ele investiu com perenidade. Você nem tem que carregar sua bateria. Vou te falar mais. Tu não precisa vir para um culto para carregar tua bateria. Tua bateria está lotada até você morrer agora. Você venha distribuir choque para todo mundo aqui. Ah, estou tão caidinho. Eu vou para o culto para me alegrar um cadinho. Ei, esqueça isso. Você virou foi uma fonte, filho. Tira a pedra da boca, deve ser isso, está cheio de pedra na boca dessa fonte aí. Quando você tira a pedra da boca, é água viva que tem dentro de você. É água viva. Eu estava sentado numa fonte e peguei um copinho. Eu gosto muito de água, é minha melhor bebida. Mais do que qualquer outra bebida, eu gosto muito de água. E tem umas águas que eu prefiro mais. Por exemplo, eu sinto um sabor muito bom na água ferruginosa.
na água sulfurosa. Eu gosto de água sulfurosa. Me sinto bem. Então, quando eu me sento do lado de uma fonte de água sulfurosa, eu pego meu copinho e vou beber a água sulfurosa. Eu estava numa fonte em que a água mineral, ela tem gás natural. Ela não é gasificada artificialmente. Então você bota o seu copinho e a água parece que tem vida. Ela fica... Imitei bem uma borbolha? Mais ou menos. É que quando você bota aquela água da fonte, que a água é viva, essa é uma representação pobre daquilo que Deus colocou dentro de você. Ele colocou uma água viva. De formas que você é diferente de todo mundo. Você é diferente. Você se comporta como uma água diferente. É água viva. Está todo mundo triste. Você não consegue ficar triste. Por quê? Sou doente. Não, tu tem água viva dentro de ti. Está tudo dando errado para todo mundo. Parece que vai dar errado para mim também, mas eu não consigo chorar. Por quê? Porque você é uma fonte de água viva. Você é diferente. Entende? Não está doente, não. É que você se comporta de acordo com a natureza que Deus colocou dentro de você. Você tem a natureza divina agora, borbulhando dentro de você. Você se parece muito com Jesus. Já já o mundo vai ver a diferença que aconteceu em você. Você, a cada dia que passa, vai ficando mais parecido com Jesus. Haverá um momento que seu rosto vai brilhar tanto, e não será suor, não será o brilho do sol na sua testa, será um brilho de dentro para fora. É que a fonte vai ser tão profusiva, que isso vai se refletir na tua própria imagem. Aguenta firme, vai passar. Vai passar. Esse momento de pouquinha água vai passar já já. A profusão vem. Você foi chamado por Deus para descedentar seus amigos. Aquela mulher sai como uma pipoca, ela sai correndo, vai para dentro de Siquém e começa a manifestar a presença da água viva. Ela vai transformando a vida de um monte de gente. De repente vem de Siquém um monte de gente, rodeia Jesus. Rapaz, essa mulher nos falou aqui, essa fonte foi lá em Siquém. A gente nem acreditava nela, mas ela nos contou uma história. E ela parecia tão viva, ela parecia tão diferente. Ela saiu daqui para buscar água de cabeça baixa, fracassada, por causa do fracasso dos casamentos dela. Eu não sei quantos casamentos você passou por ele, não sei se você se sente fracassada, mas ela estava andando de cabeça baixa. Eram 5 homens que passaram pela vida dela. Ela saiu daqui triste, saiu daqui chorosa, mas quando ela voltou esfuziante, ela voltou borbulhando, ela voltou contagiando todo mundo. E nós viemos aqui para ver a mudança que Deus fez na vida dessa mulher. Deus fez na vida dela e faz na tua vida também. A presença de Deus muda tudo em nós, transforma de fato a nossa vida. Não importa como você chega, é como você vai sair da presença de Deus. Você não vai sair mais como um mortinho, um fracassado, um arruinado. Você vai saindo cheio de vida. Uma fonte de água perene, viva, transbordante, sairá de dentro de você. Você não será um poço artesiano em Jesus. Quem é você? Eu sou um pocinho artesiano. Esse tempo de poço artesiano chegou ao fim, porque Deus não quer você um poço artesiano, Ele quer de você uma fonte de água viva, jorrando para a vida eterna.